Querido Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos porque estamos aqui ainda em liberdade de consciência, liberdade das nossas vidas nesse mundo caído, Senhor. Rogamos a Ti pela presença do Teu Santo Espírito, pedimos a Ti a cada dia, Senhor, que nos dê, Senhor, pela Tua promessa, pelo poder do Teu Santo Espírito em guiar o Teu povo, porque sabemos que esse mundo, Senhor, jaz no inimigo, e sabemos também, pelo que a Tua mensagem nos diz, que o Teu reino é dos céus, Senhor. Te peço e te rogo, Senhor, que embora esse mundo confie nos seus exércitos, nós confiamos, Senhor, em Ti. E recorremos, Senhor, a Ti, porque Tu és, Senhor, o que nos mantém. Tu és o que nos levantamos com fé e por Ti, Senhor, nos Te rogamos e nos entregamos. Louvamos a cada dia ao teu trono de misericórdia e Te rogamos, Senhor, inclina Teus ouvidos às nossas orações. Pedimos a Ti também, Senhor, que em nome de Jesus, diante de Teu, Senhor, que Tu unguiste, Senhor, que por Tuas vitórias sobre todo o pecado, Senhor, e que um dia possamos estar, Senhor, diante de Ti, num mundo de esperança, num mundo de não caído, Senhor, para celebrar com júbilo a Tua vitória que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu te peço agora que abra nossas mentes, Senhor, e pelo poder e a unção do Teu Santo Espírito possa, Senhor, agora usar a minha irmã Eliane para passar essa mensagem e que possamos de Ti, Senhor, sermos cada dia mais selados pelo poder e pelas Tuas promessas, pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos dar prosseguimento à leitura do livro Grande Conflito, capítulo 34, O Espiritismo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, o verdadeiro objeto da adoração, em lugar da justiça perfeita da lei, o verdadeiro padrão de realização humana, Satanás tem colocado a natureza errante e pecadora do próprio homem como único objeto de adoração, a única regra do juízo ou padrão de caráter. Isso é progresso não para cima, mas para baixo. Uau! Há uma lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados. A mente gradualmente se adapta aos objetos sobre os quais se lhe é permitido demorar. Jamais o homem elevar-se-á à maior altura que o seu padrão de pureza, bondade ou verdade. Se o eu é seu mais alto ideal, jamais chegará a nada mais exaltado. Eis aí a importância de o eu todos os dias ser morto, ser anulado. Ao contrário, ele constantemente cairá mais e mais baixo. Somente a graça de Deus tem poder para exaltar o homem. Deixado a si mesmo, seu curso será inevitavelmente para baixo. Para os indulgentes consigo mesmos, os amigos do prazer, os sensuais, o Espiritismo se apresenta sob um disfarce menos sutil que quando se apresenta às pessoas mais refinadas e intelectuais. Em suas formas grosseiras, encontram aquilo que está em harmonia com suas inclinações. Satanás estuda cada indicação de fragilidade da natureza humana, marca os pecados que cada um é individualmente inclinado a cometer, e então cuida para que não faltem ocasiões para satisfazer as tendências para o mal. Tenta aos homens ao excesso naquilo que é em si mesmo legítimo, levando-os, por meio da intemperança, a enfraquecer a força física, moral e espiritual. Eu queria fazer aqui um parênteses. Não sei se todos viram
aquele vídeo que a Belinha postou no grupo sobre o cuidado com os anjos. Aquele documentário, ele é fantástico porque ele não aborda somente o livro do Roger Monod, que tem esse título, né, O Cuidado com os Anjos, mas ele também aborda aquele livro do Will Barron, que é também muito importante, principalmente para nós nesses últimos dias. Ele fala também de uma outra pessoa que foi também um servo de Satanás, né, um americano chamado Clemenson. Ele também dá o testemunho dele, tem um vídeo também, eu acho que esse vídeo está no nosso grupo. Então, assim, são relatos tão importantes ali para que nós tenhamos consciência de como Satanás trabalha. Que muitas vezes nós estamos servindo a Satanás e achando que estamos servindo ao Senhor. Porque Satanás ele é muito sutil, ele não vem com coisas grosseiras, ele vem com sutilidades, de forma que a gente não se apercebe quando a gente tem, então, a consciência, nós já fomos bastante servidos por ele, né? Ou seja, usados por ele. Você quer falar, Marinês? Não? Eu só Então, falei assim, que eu tinha assistido o documentário. sim, é muito bom. Eu aconselho, eu recomendo a todos assistirem, porque nós precisamos ter essa noção, e exatamente isso aqui. Ele estuda detalhes da nossa personalidade, daquilo que nós somos vulneráveis, das nossas fragilidades. Ele estuda e ele vai exatamente nos pegar nesses pontos. Não sei também se todos já leram aquela visão que a irmã Ellen White teve de uma reunião de Satanás com seus anjos. É também importante nós termos essa compreensão. Ele tem destruído e está destruindo milhares por intermédio da condescendência das paixões, brutalizando assim a inteira natureza do homem. E para completar sua obra, ele declara, por meio dos Espíritos, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei. Foi o que ele fez com Eva, né? Que qualquer coisa que seja é correta, que Deus não condena e que todos os pecados que são cometidos são inocentes. Irmãos, quantas vezes nós já vivemos essas realidades, né? Muitas pessoas condescendem com coisas no sábado e fazer coisas até mesmo para Deus no sábado e falam isso, é para o Senhor, é para a obra, mas são coisas que nós não deveríamos fazer no sábado, né? Ou então pessoas trabalham no sábado porque precisam trazer o alimento para suas famílias, ou seja, entra aí a questão da fé, e elas dizem abertamente: o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. Isso é para a gente refletir. Quando o povo é assim levado a crer que o desejo é a mais alta lei, quem pode se admirar que a corrupção e depravação abundem em cada mão? Multidões aceitam com desejo ardente os ensinamentos que os deixam livres para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são deixadas sob a direção do desejo egoísta por prazeres sensuais e materiais. Os poderes da mente são sujeitos às propensões animais e Satanás exultantemente prende na sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Alguém quer fazer algum comentário?
Mas ninguém precisa ser enganado pelas declarações mentirosas do Espiritismo. Deus deu ao mundo suficiente luz para habilitá-los a descobrir a armadilha. Como já mostrado, a teoria que constitui o mesmo fundamento do Espiritismo está em guerra com as declarações mais claras da Escritura. A Bíblia declara que os mortos nada sabem, que seus pensamentos pereceram. Eles não têm parte em nada do que é feito debaixo do sol. Não sabem nada das alegrias ou tristezas daqueles que lhe foram queridos na terra. Além do mais, Deus proibiu expressamente toda pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que pretendia, como os espiritualistas de hoje, manter comunicação com os mortos. Mas os espíritos familiares, como estes visitantes de outros mundos são chamados, são declarados pela Bíblia como sendo espíritos de demônios. Compare Números 25, 1 e 2, Salmos 106, 28 e 1 de Coríntios 10, 20 e Apocalipse 16, 14. Vamos ler esses textos? Gostaria de pessoas que pudessem ajudar a ler esses textos. Números conta, irmã? Números 25, 1 ao 2, do versículo 1 ao 2. Salmo 106, 28, eu posso ler. Eu gostaria de alguém que lesse 1 de Coríntios 10, 20. E outra pessoa que pudesse ler Apocalipse 16, 14. Eu pego Apocalipse 16, 14. Alguém poderia pegar 1 de Coríntios 10, 20? Eu acho aqui. 1 Coríntios 10, 20. Isso. Eu também posso pegar. Ok. Então, irmão, pode começar. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com os filhos dos amonitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Olha só. Aqui a gente já vê que o povo começou a se corromper com os amonitas, né? Eles tinham outros deuses, era um povo pagão, e o povo de Israel não só comia, como aqui, como diz o texto, passou a servir a esses deuses. Salmo 106, 28 diz assim: também se apegaram a Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Ou seja, novamente, aqui é falado sobre comer, ou seja, a alimentação, a comida, o prazer de comer está muito ligado aos pecados. Então, Essa aqui no Salmo 106, 28, fala também que eles comeram, né, sacrifícios oferecidos aos mortos. Você queria falar alguma coisa, Iranilda? não, porque existe também nesses centros espíritas onde eles fazem, matam animais e vão para o meio da rua, fazem encruzilhada, botam essas comidas e tem alguns lugares que eles comem desses rituais mesmo. É uma coisa assim realmente esquisito, né? Que a gente tem que parar para meditar. Sim, é verdade. No Coríntios, 1 Coríntios agora, né, 10, 20 diz assim: mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais amizades com demônios. Em Apocalipse 16, 14, diz o seguinte: porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis das terras e de todo o mundo, para puni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Amém. Então, aqui, o que nós vimos? Que a palavra mesmo, ela diz que os mortos, eles não sabem nada. Então, esses espíritos que aparecem, que se dizem ser familiares, e serem das pessoas que já morreram, eles não são nada além de demônios, anjos caídos. E aqui o que a gente observa? Já te dou a palavra, Iranilda. A gente observa que sempre está relacionado o quê? O comer. Por quê? Por que eu pergunto para vocês que sempre está relacionado o comer? Alguém sabe responder? É, porque deve mexer com as nossas, os desejos, nosso eu, as nossas mentes carnais. Porque o comer ele envolve o quê? Prazer, né? Todo É, que nós vamos comer, nós sentimos prazer em comer. E isso perante Deus não é pecado. O prazer em comer não é pecado, desde que haja o quê? Temperança. nossa. Comermos intemperantemente, e isso sim é pecado diante de Deus. Então, juntou-se o quê? O prazer com a adoração. Isso que eu ia falar. Vocês estão entendendo? O, o cerne da questão é o prazer e a adoração. Porque o nosso prazer, a palavra diz, né? Cristo disse na palavra: o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. O prazer para mim, o meu comer e o meu beber, seja fazer a vontade do meu Deus, a vontade do meu Pai. Então, assim, o nosso comer e o nosso beber diário tem que ser também a vontade de Deus. Quer falar, Georgia? Sim, sem contar que a gente sabe hoje que a alimentação ela tem influência no nosso cognitivo, né? Na nossa mente. Muito grande, gente, muito grande. E no nosso sangue também, né? Exato. Contamina e que o nosso sangue de Deus, Jesus, purifica. Porque o sangue é o alimento de todo o órgão do nosso corpo, né? E nós vemos aqui como nós fomos aqui no caso, como a gente está lendo aqui em Apocalipse 16, que as pessoas fazem isso, né, de adoração. O teu eu que estuda a Bíblia e que tu sabe disso, e quando tu faz isso, então tu faz consciente. Então eu queria só mostrar que quando ele mostra aqui, olha, porque aqui, porque esses espíritos de demônios operando milagres, os quais vão de encontro aos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia de Todo-Poderoso, eles estão mostrando aqui a batalha do Amargedon, né? Que é as batalhas agora, que a gente deve entender que isso aqui é literal, gente. Essa batalha do Amargedon, e para mim está conectado ao Oriente, onde Sim. todos vão se reunir para a grande batalha. E isso aqui é literal, não é espiritual, como muita gente está pensando e falando, não. Pode olhar aqui embaixo, que logo a seguir diz assim, no 16, e ele se reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Amargedon. E nós estamos aqui falando, estudando Apocalipse 16, e que nós, tempos atrás, estávamos falando e estudamos também sobre Daniel 11, né? E que fala do Oriente, desse rei do Norte e rei do Sul. Isso tudo está conectado. Sim. Só voltando aqui para o nosso assunto, por que o espírito de profecia, a irmã Ellen White, deixou tantos livros de orientação quanto à alimentação? A Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, e tantos, acho que, se não me engano, tem mais 2 livros que ela escreveu também sobre alimentação. Porque a alimentação é muito importante, é muito importante. Nós termos um sangue, já te dou a palavra, Iranilda, a gente ter um sangue bom, um sangue saudável. Se nós tivermos um sangue saudável, nós teremos uma boa saúde, porque, veja bem, irmãos, o que vem, quais doenças vêm através do sangue? O colesterol, triglicérides, a diabetes e tantas outras, inclusive as doenças autoimunes também, né? Então, assim, nós temos que ter essa consciência e cada vez mais nos voltarmos para uma alimentação natural,
Fala, Iranilda. Então, o que eu queria dizer, como eu estou vendo, é difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? É quando você tem que mexer com o teu alimento. Porque quando você consegue entender e fazer essa transformação em você, do apetite, do alimento, então nós teremos muita capacidade, não só de sermos selados nesse sentido por Deus, mas também de não sermos enganados ou vencer o inimigo, porque você vence o seu eu, está tudo dentro de você, começando pelo apetite. É o apetite. Essa é a grande batalha que nós temos que vencer, uma das grandes batalhas. É uma batalha, é uma luta realmente muito grande a questão do apetite. E a gente vê que lá no Éden começou com um alimento. É. Quando Cristo saiu do deserto da tentação, ou seja, quando ele saiu do deserto, ele foi a primeira tentação que ele sofreu foi a questão do alimento. Alimento. E conosco não vai ser diferente. Nós também passaremos por essas provações na questão de alimentar, principalmente quando vier o decreto dominical, que nós não podemos comprar nem vender. Muitos abandonarão, o Espírito de profecia diz, as fileiras por causa desse quesito, dessa questão. Então, assim, Misericórdia, meu é Deus. uma coisa que nós temos que começar a trabalhar, ou seja, pedir a Deus força para que a gente resista a esse mau tempo. A questão de alimentação, que vocês viram, todos os textos aqui envolviam o quê? Sempre eles comiam, eles se assentavam à mesa e comiam, e depois adoravam os deuses, os demônios, os espíritos dos mortos, né? Já adoramos pela alimentação. Hoje, e não sabemos disso. Com certeza. A obra de se relacionar com espíritos familiares foi declarada uma abominação ao Senhor e foi solenemente proibida sob pena de morte. Isso está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, e Levítico 20, versículo 27. O próprio nome de feitiçaria é agora mantido em desprezo. As pessoas acham nos dias, principalmente nos dias atuais, né, que não existe mais feitiçaria. Feitiçaria é coisa do passado. Como ela está presente em tudo. A afirmação de que os homens podem manter comunicação com maus espíritos é considerada uma fábula da Idade Escura. Mas o Espiritismo, que conta com centenas de milhares, sim, milhões, que tem aberto seu caminho nos círculos científicos, invadido igrejas e encontrado favor em congressos legislativos e mesmo nas cortes dos reis, esse colossal engano não é mais que um reavivamento sob um novo disfarce da feitiçaria condenada e proibida do passado. Uau! Minha Nossa Senhora, olha lá o departamento lá agora do Trump, onde eles estão agora aceitando tudo. Exatamente. Nós estamos vendo isso se materializando na nossa frente agora. É. Se não houvesse outra evidência do real caráter do Espiritismo, bastaria a todo cristão o fato de que os espíritos não fazem nenhuma diferença entre justiça e pecado, entre o mais nobre e puro dos apóstolos de Cristo e os mais corruptos dos servos de Satanás, representando os homens mais vis como estando no céu, sendo altamente exaltados lá. Satanás diz ao mundo: não importa quão ímpio você é, não importa se você crê ou não crê em Deus e na Bíblia, viva como deseja. Gente, não é essa a teologia, ou seja, a teoria que está sendo pregada agora? Você é dono do seu corpo?
Você é dono da sua vontade, da sua vida, viva do jeito que você quer, faça o que você quiser. É isso que está rodando o mundo. E o céu é o seu lar. Ou seja, viva como você deseja. Não precisa você se arrepender, porque pecado não existe. O céu é o seu destino, porque Deus é amor, Deus é bom, Ele é perdoador, né? Os ensinadores espiritualistas virtualmente declaram: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Vamos dar uma olhadinha nesse texto, ele está lá em Malaquias 2,17. Malaquias 2,17 diz assim: tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Isso é muito, muito sério. A palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Isaías 5:20. Os apóstolos, como personificados por esses espíritos mentirosos, são representados como contradizendo o que escreveram sob inspiração do Santo Espírito quando estavam na terra. Negam a origem divina da Bíblia e, assim, anulam o fundamento da esperança cristã e apagam a luz que revela o caminho para o céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é uma mera ficção, ou, quando muito, um livro apropriado para a infância da raça humana, mas se deve fazer pouco caso agora, ou lançado fora como obsoleto. E para tomar o lugar da palavra de Deus, ele tem as manifestações espíritas. Aqui está um canal totalmente sob seu controle. Por tais meios, ele pode fazer o mundo crer no que ele quiser. Ele coloca exatamente onde ele o quer, nas sombras, o livro que está para julgar tanto ele como os seus seguidores. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Explicado. Oi? É tudo tão explicado, eu não sei o que dizer. Ok. Faz o Salvador do mundo parecer não mais que um homem comum. E como a guarda romana que vigiava a tumba de Jesus difundiu o relato mentiroso, o qual os sacerdotes e os anciões colocaram em suas bocas para negar sua ressurreição, assim também os que creem nas manifestações espíritas tentam fazer parecer que não há nada de miraculoso nas circunstâncias da vida do Salvador. Depois de procurar assim colocar Jesus fora do foco, chamam a atenção para seus próprios milagres, declarando que estes excedem em muito as obras de Cristo. É certo que o Espiritismo está agora mudando sua forma e velando alguns de seus aspectos mais objetáveis. Está assumindo um disfarce cristão. Lembra-se do paganismo, lá de Constantino? Exatamente isso. O paganismo ele assumiu um disfarce cristão, agora o espiritismo está fazendo o mesmo. Deixa eu comentar. Pode comentar.
do pastor Cole Stand, não sei se é assim que fala, mas é o pastor Cole. Ele tem um livro, Espiritismo na Igreja Adventista. Muito bom, Felipe. Eu não li ainda, mas um que eu lembro agora, que leva ao espiritismo moderno, disfarçado, é Peque Viva. Isso irmã, essa é uma teoria satânica. E essa teoria, ela entrou na Igreja Adventista através de uma outra teoria satânica, que é a do pecado original. Essa teoria aí do peque e viva, ou peque até Jesus voltar, ela é derivada da teoria do pecado original. Olha que digamos assim, que jogada de mestre que Satanás fez na igreja. E não é brincadeira, não. Tá? Não é brincadeira. Não. Coisa de perdição. Peque viva é perdição. Não é salvação, não tem... Chegar no final não vai ter jeito, não. É Laodiceia. Laodiceia vai ser vomitada. Já está sendo. Porém, suas declarações feitas da tribuna e na imprensa têm estado ante o público por muitos anos, e nelas seu verdadeiro caráter permanece revelado. Esses ensinos não podem ser negados ou escondidos. Então, aqui com relação à forma, né, que o Espiritismo hoje se apresenta de uma forma bem velada, ou seja, aqueles aspectos que mais causam repugnância nos cristãos, eles foram o quê? Escondidos, de forma que o Espiritismo hoje está adentrando, inclusive, a nossa igreja, e não tem causado esse sentimento de nojo, de repulsa. Por quê? Porque ele está assumindo esse caráter, esse disfarce, né, de cristão. Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais merecedor de tolerância do que antes, é em realidade mais perigoso que anteriormente devido à maior sutileza de seu engano. Enquanto anteriormente atacava a Cristo e a Bíblia, agora professa aceitar a ambos. Ou seja, antigamente, o Espiritismo ele atacava a Cristo, porque eles não creem em Cristo, eles creem em outros, que eles chamam de avatares, né? O Senhor Maitreya, não sei o quê, não sei o quê. É isso que eles acreditam. E a Bíblia também, tanto é que os espíritas, eles têm uma Bíblia própria, né? Eles têm uma Bíblia segundo Allan Kardec, que para eles foi, digamos assim, a senhora White para os cristãos e principalmente para os adventistas, né? Enquanto anteriormente atacava Cristo e a Bíblia, agora professa aceitar a ambos, mas a Bíblia é interpretada de uma maneira que agrada o coração não renovado, enquanto suas solenes e vitais verdades são tornadas sem efeito. É isso que nós vimos, porque a palavra, lá em 1 de João, fala que Deus é amor. E é verdade. A essência de Deus é amor. A essência do seu governo é amor. Então, as pessoas elas vêm exatamente com esse texto e dizem, mas Deus tem que me aceitar. Se eu sou homossexual, se eu sou um pedófilo, se eu sou um corrupto, se eu sou um ladrão, Deus tem que me aceitar, porque Ele é amor e Ele me ama. E nisso as coisas vão entrando e as pessoas vão aceitando. O As amor... pessoas têm a imaginação de como, quando nós olhamos a Bíblia, o poder dessa palavra que mexe com a tua mente, que ela te transforma. Porque se ela não te transforma, ela te incomoda, ela te altera.
né? Então, não pode dizer ou pensar assim ou fazer assim, é porque, de fato, você individualmente não tem conhecimento e nem relacionamento com a palavra de Deus. Sim, verdade. O amor é colocado como o maior atributo de Deus, sendo degradado a um fraco sentimentalismo, fazendo pouca distinção entre o bem e o mal. A justiça de Deus, suas reprovações do pecado, as exigências de sua santa lei, são todas mantidas fora da vista. As pessoas são ensinadas a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas agradáveis e encantadoras cativam os sentidos e induzem os homens a rejeitar a Bíblia como fundamento de sua fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes. No entanto, Satanás tem cegado tanto os olhos do povo que o engano não é discernido. Existem poucos que têm qualquer concepção justa do poder enganador do espiritismo e do perigo de cair sob sua influência. Muitos lidam com ele meramente para satisfazer sua curiosidade. Não têm fé verdadeira nele e encher-se-iam com horror ao pensar em abandonar-se ao domínio dos espíritos. Mas eles se aventuram em terreno proibido, ou seja, eles têm horror, têm pavor em pensar que podem estar nas mãos dos espíritos, mas eles mesmos, com os próprios pés, eles se aventuram em terreno proibido. E o poderoso destruidor exerce seu poder sobre eles contra sua vontade. Leva-os, uma vez, a serem induzidos a submeter suas mentes à sua direção e torna-os cativos. É-lhes impossível, em sua própria força, quebrar o encanto feiticeiro e sedutor. Nada, senão o poder de Deus, outorgado em resposta à fervorosa oração de fé, pode libertar essas almas enlaçadas. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou deliberadamente acariciam um pecado conhecido, estão convidando as tentações de Satanás. Eles se separam de Deus e do cuidado de seus anjos. E quando o maligno apresenta seus enganos, estão sem defesa e caem como uma presa fácil. Aqueles que se colocam desta forma sob seu poder, mal sabem onde seu caminho irá terminar. Tendo conseguido sua queda, o tentador irá empregá-los como seus agentes para atrair outros para a ruína. Algum comentário? Né? Quando isso acontece, a gente vê claramente que o povo está sendo guiado pelo mundo, né? Por assim, eu acho, sendo, como Paulo diz, né, falsos profetas, né, que não é só lá do tempo passado. Os falsos profetas são os enganos que nós vemos dentro das nossas igrejas de muitos pastores, seja lá o que for, né, que não vivem essa verdade, né, e que nós vamos ver, como diz as profecias, né, estão de mão ligados aí à Babilônia e ao papado e estão dando a mão também aos reis da terra, né, onde a podridão vem agora, que nós estamos vendo de cima para baixo, né, como nós estamos vendo hoje dentro das educações, dentro das escolas, e tudo que está vindo aí pressionado por eles, nessa globalização, por esse ecumenismo, e nós estamos vendo aí as nossas igrejas, que acho que está naquele vídeo que a Belinha, não sei quem botou, meu Deus, que eu vi um vídeo, que não se chama mais evangelismo. O adventista hoje não é mais o... Antigamente ele era considerado uma seita porque pregava essa verdade, né? Mas hoje eles passam para o grupo dos evangelistas, né? Que são levados, né? Como é que eu vou dizer? Evangélicos. É, Voltando só um pouquinho, irmãos, eu queria fazer aqui um comentário, onde ela diz aqui
Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou deliberadamente acariciam um pecado conhecido, né? Estão convidando as tentações de Satanás. Ou seja, voltando um pouquinho aqui à questão do alimento, da alimentação, isso é um ponto muito, muito crucial, muito importante para nós. As pessoas ainda hoje, os professos cristãos, eles condescendem, e isso eu estou falando de adventistas, eles condescendem muito ainda com o apetite. Nesses livros, tanto a Ciência do Bom Viver como o Conselho sobre Regime Alimentar, a irmã Ellen White, ela claramente ela fala sobre a cafeína, que tomar bebidas que contenham cafeína, ou seja, aí ela cita o chá, que não é o chá, por exemplo, de cidreira, de camomila, é o chá verde, é o chá preto, é o chá branco, é o chá vermelho. Então, esses chás que contêm cafeína e o próprio café é pecado. E tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda tomam o seu cafezinho e dizem, não, mas não é pecado tomar café. É sim, é pecado. Ele diz que tem que ter temperança, que tudo que é demais faz mal, mas um café é bom para a saúde, já escutei isso. Sim, mas as pesquisas elas vão contra a palavra de Deus, né? E eu vou um pouquinho mais longe, irmãos. E pode ser que o que eu vou falar aqui agora escandalize alguns, mas é a verdade. Tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que comem chocolate. E chocolate contém cafeína. Chocolate também contém teobromina. A teobromina, ela é igual à cafeína, ela é um excitante tal qual a cafeína. Depois, se vocês quiserem pesquisar teobromina no chocolate, vocês vão ver que a teobromina, ela tem os efeitos maléficos como a cafeína. E se a irmã Ellen White, ela falou a respeito da cafeína, o que dirá também o chocolate, que tem a teobromina. Porque o chocolate ele tem os dois, cafeína e teobromina. Eliane, esse chocolate nós trocamos, eu já ouvi falar, mas eu estou até procurando disso também. Alfarroba, isso não é o chocolate. Sim, alfarroba. A alfarroba ela pode substituir o chocolate. Inclusive, aqui no Brasil, eu não sei, provavelmente aí na Alemanha também deve ter, o Iranildo. Eu estou Bombom procurando alfarroba, não estou de achando. alfarroba. Você encontra bombons de alfarroba aqui no Brasil. Eu não sei. Então, assim, irmãos, nós temos que hoje estarmos atentos a estas coisas. Muitas vezes eu olho o cisco no olho do meu irmão, mas eu não vejo a trave no meu olho. Muitas vezes eu falo, o irmão ainda está comendo carne, o irmão ainda está comendo isso, está comendo aquilo, e eu estou comendo chocolate. Entendem? Ou Isso, triste está mais do que diabolizado, né? olha o risco do pecado acariciado. Ah, mas só um bombonzinho de vez em quando não faz mal, faz, porque é um pecado. E quando a gente faz isso, olha a sucessão de atos que acontecem. Quando eu faço isso, quando eu abro essa brecha, olha o que ela diz aqui. Vou ler novamente esse restinho desse parágrafo. Eles quem? As pessoas que estão acariciando os seus pecados se separam de Deus e do cuidado de seus anjos. E quando o maligno apresenta seus enganos, come um chocolatezinho, é só um, não faz mal. Eles estão sem defesa e caem como uma presa fácil. Aqueles que se colocam desta forma sob o seu poder mal sabem onde o seu caminho irá terminar. Tendo conseguido sua queda, Satanás, né? Conseguido a sua queda, o tentador irá empregá-los como seus agentes para atrair outros para a ruína. O que mais nós vemos hoje dentro da igreja, quando tem algum junta-panela ou alguma festa, alguma coisa, é o famoso bolo de chocolate. Tá ele lá. E vá você falar alguma coisa para alguém. Não, chocolate não. Chocolate não é pecado comer. É. Diz o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus?
A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, 19 e 20. Se os homens houvessem querido receber a verdade tão claramente expressada nas Escrituras, referente à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas declarações e manifestações do Espiritismo a operação de Satanás com poderes, sinais e prodígios de mentira. Mas, em vez de renunciar à liberdade tão cara ao coração carnal e renunciar aos pecados aos quais eles amam, multidões fecham seus olhos para a luz e seguem em frente, independentemente das advertências, enquanto Satanás tece seus enganos ao redor deles e se tornam sua presa. Por que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? Portanto, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. 2 de Tessalonicenses 2, 10 e 11. Aqueles que se opõem aos ensinamentos do Espiritismo estão atacando não somente aos homens, mas também a Satanás e seus anjos. Tem empreendido luta contra potestades, principados e espíritos ímpios nos lugares celestiais. Satanás não cede uma polegada de terreno, exceto quando é repelido pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus é capaz de enfrentá-lo, como fez nosso Salvador, com as palavras: está escrito. Acho que dá para a gente terminar, né? A gente só falta essa página e a metade da outra. Satanás pode hoje citar as Santas Escrituras como nos dias de Cristo e irá perverter seus ensinamentos para suster seus enganos. Aqueles que querem permanecer firmes neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. Muitos serão confrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos, declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão às nossas mais ternas simpatias e operarão milagres para suster suas pretensões. Nós devemos estar preparados para resisti-los com a verdade bíblica de que os mortos não sabem coisa nenhuma e que aqueles que aparecem como tais são espíritos de demônios. Está exatamente diante de nós a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Aqueles cuja fé não está firmemente estabelecida sob a palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo engano de injustiça para ganhar o controle dos filhos dos homens, e seus enganos crescerão continuamente. Mas ele pode alcançar seu objetivo somente quando os homens voluntariamente cedem às suas tentações. Aqueles que estão sinceramente buscando um conhecimento da verdade e estão lutando para purificar suas almas mediante a obediência, fazendo assim o que eles podem para se preparar para o conflito, encontrarão no Deus da verdade um seguro refúgio. Amém. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Apocalipse 3:10. É a promessa do Salvador. Amém. Amém. Ele enviaria rapidamente todos os anjos do céu para proteger seu povo do que deixar uma só alma que confie nele ser vencida por Satanás. Este é o nosso Deus. Amém, Jesus. O profeta Isaías traz à vista o terrível engano que virá sobre os ímpios, levando-os a crer que estão a salvo dos juízos de Deus. Fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo.
quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Isaías 28:15. Na classe aqui descrita estão inclusos aqueles que, em sua obstinada impenitência, confortam a si mesmos com a segurança de que não há punição para o pecador, que toda a humanidade, não importa quão corrupta, será exaltada ao céu para se tornar como os anjos de Deus. Mas ainda mais enfaticamente estão aqueles que renunciam às verdades às quais o céu tem provido como uma defesa para os justos no dia da angústia e aceitam o refúgio das mentiras oferecidas por Satanás em seu lugar. As ilusórias pretensões do espiritismo fazendo um concerto com a morte e um acordo com o inferno. Maravilhosamente, além da expressão, é a cegueira do povo desta geração. Milhares rejeitam a palavra de Deus como não merecedora de crédito e com ávida confiança recebem os enganos de Satanás. Céticos e escarnecedores denunciam o fanatismo daqueles que contendem pela fé dos profetas e apóstolos e divertem a si mesmos cunhando de ridícula as solenes declarações das Escrituras concernentes a Cristo e ao plano da salvação, e a visitação sobre os rejeitadores da verdade. Fingem ter grande piedade por mentes tão estreitas, fracas e supersticiosas, que reconhecem as exigências de Deus e obedecem aos requerimentos de sua lei. Olha que contrassenso. Essas pessoas que acreditam ou que agem assim, elas acham que aqueles que estão levando a mensagem da fé, da justificação pela fé, a mensagem verdadeira do terceiro anjo, é que são fracos, é que são os supersticiosos, né? São os que reconhecem as exigências, né? Exigências de Deus e cedem a elas. Essas pessoas são fracas, elas, né? Isso é um contrassenso. Manifestam tanto... Oi? Extremistas. Extremistas, fundamentalistas, legalistas, né? Manifestam tanta segurança como se, de fato, houvessem feito um acordo com a morte e um concerto com o inferno, como se houvessem erigido uma hierarquia impassível, impenetrável, entre eles mesmos e a vingança de Deus. Nada pode despertar seus temores. Tão completamente têm se rendido ao tentador, tão intimamente estão unidos com ele e tão perfeitamente imbuídos de seu espírito, que não têm poder ou vontade para escapar de seus laços. Satanás tem estado preparando-se há muito tempo para seu último esforço para enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi lançada pela garantia dada a Eva no Éden. É certo que não morrereis. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco, tem ele preparado o caminho para sua obra-prima de engano no desenvolvimento do Espiritismo. Ainda não atingiu o completo cumprimento de seus desígnios, mas estes serão atingidos no último tempo remanescente, esse tempo que nós estamos vivendo. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos como rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14.
excetuando-se aqueles que são guardados pelo poder de Deus por meio da fé em sua palavra, todo mundo, não é parte do mundo, mas é todo mundo, será levado na rede deste engano. As pessoas estão rapidamente sendo embaladas por uma segurança fatal para serem acordadas somente pelo derramamento da ira de Deus. Misericórdia. Oh Deus, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Isaías 28, 17 e 18.